E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 29 e no capítulo 29 nós iremos ter como título Jacó chega a Padã Arã. Em algumas traduções, como na Almeida, ao invés desse título você vai ter um outro título que seria Jacó encontra-se com Raquel. O título muda, mas a narrativa é a mesma. Em relação ao último vídeo, nós estudamos o capítulo 28 e no capítulo 28 existe ali a narrativa do momento em que Jacó ele foge da presença do seu irmão Esaú, porque Esaú queria matá-lo, e ele vai para essa região de Padã Arã e no caminho ele vai descansar em Betel. Lá em Betel, ele vai ter o sonho, visão de uma escada que começa na terra, se ergue até o céu. Nessa escada havia anjos subindo e descendo, e após ele ter esse sonho, visão, ele vai erguer uma coluna de pedra e derramar azeite sobre ela. No último vídeo, nós conseguimos entender qual que é a importância e o que significa essa escada que Jacó ele vê com anjos, e não só em relação à escada, mas a gente viu também o que existe por trás da atitude de Jacó ao ele erguer essa coluna de pedra. Hoje, como eu disse no início do vídeo, nós iremos estudar o capítulo 29 e iremos dar sequência a essa narrativa ou essa jornada de Jacó. Eu sempre faço uma transição em relação aos capítulos. Hoje vai ser do capítulo 28 para o capítulo 29 e eu irei trazer aqui algumas notas introdutórias para vocês conseguirem entender a narrativa com uma riqueza de detalhes maior. Em relação à região de Padã Arã, lembra que essa região ela já era habitada pelos familiares de Jacó, pelos familiares de Abraão. Você vai ter isso, pessoas, no capítulo 11 e o versículo é o 31 do livro de Gênesis. E essa parte do texto bíblico vai dizer que Tera ou Terá, ele sai da região de Ur dos Caldeus, vai até Arã e ele leva os seus filhos. Quem eram os filhos de Tera? A gente vai ter ali Abraão, a gente vai ter Naô e a gente vai ter Arã. Lembrando que Arã ele tem o mesmo nome da região que o pai de Abraão habitava, que era a região de Arã. E a gente vai ter Arã, irmão de Tera, e a gente vai ter Arã, que é a região. Eu estou falando isso para a gente não fazer uma confusão em relação aos nomes. E aí, lá na região de Arã, Abraão vai receber os chamados de Deus e Abraão vai iniciar a sua peregrinação. Quando Abraão sai dessa região, vai permanecer nessa região os irmãos dele e o seu pai. E nessa região de Arã, quem vai receber, de certa forma, destaque é justamente Naô. E o texto de hoje, que é o capítulo 29, ele vai trazer ali alguns personagens. Ele vai trazer Labão, além de Jacó. E Labão, ele era filho de Betuel, e Betuel era filho de Naô, e Naô era irmão de Abraão. Então essa região era uma região já habitada pelos parentes de Abraão há bastante tempo. Inclusive, Naô ele conseguiu enriquecer aqui nessa região. A herança, ou a riqueza, a fortuna de Naô, ela foi passada para o seu filho Betuel, de Betuel passa para Labão. Lembra, só fazendo um paralelo para você compreender a narrativa, lembra que quando Abraão pede para um dos seus servos buscar uma esposa para Isaac, esse servo ele vai dialogar, ou ele vai conversar justamente com Labão. A ideia seria esse servo conversar com Betuel, mas quem negocia a saída de Rebeca, para casar-se com Isaac é justamente Labão, que era irmão dela, porque a ideia que é trazida é de que Betuel já havia falecido, tá bom? Feita essa introdução,
de que esta era uma região que já havia sido, hoje estava sendo habitada pelos familiares de Abraão. A gente tem o irmão dele, Naô, a gente tem o filho de Naô, que era Betuel, e aí Betuel falece, Naô também já havia falecido, e aí fica Labão. Labão era irmão da mãe de Jacó, que era Rebeca, e aí quando ele vem para essa região, ele vai encontrar-se justamente com sua prima, que é Raquel, e vai encontrar-se também com a sua prima, que é Lia, beleza? Já era uma região conhecida e Labão era bastante conhecido nessa região. Um colega pediu para que eu comentasse versículo por versículo. Eu acho que é uma tarefa muito difícil e eu vou fazer um teste aqui. Se der certo, a gente continua fazendo os vídeos, comentando versículo por versículo. Se por um acaso não der certo, a gente volta para o formato anterior e a gente começa a comentar por partes, né? Eu acho que já é difícil comentar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, imagina comentar todos os versículos. O versículo 1 do capítulo 29, ele vai dizer que Jacó seguiu viagem e chegou à região da Mesopotâmia. Aqui é trazido a ideia de que Jacó, após ele ter o sonho visão e erguer a coluna de pedra, ele segue viagem. A região de Betel era próxima à região de Padã Arã, e tanto Betel quanto Padã Arã ficava na Mesopotâmia. A gente vai ter aí a Mesopotâmia, pessoas, como sendo o berço da civilização. A escrita, ela começa nessa região da Mesopotâmia, era um centro cultural muito forte. Além disso, a gente tem ali a Babilônia se constituindo, ou a Babilônia existindo dentro dessa região da Mesopotâmia, mas isso é assunto para os vídeos futuros, tá? E aí o versículo 2 vai dizer que certo dia, olhando ao redor, ele viu um poço. Nesse poço haviam alguns pastores de ovelhas, e esse poço era tapado por uma grande pedra. Lembra que quem traz essa narrativa aqui de Gênesis é Moisés. Quando Moisés ele traz essa ideia e ele descreve esse poço, existem algumas interpretações. Que esse poço ele seria o mesmo poço que o servo de Abraão havia se encontrado com a mãe de Jacó. Lembra que eu falei para vocês que Abraão vai chamar o servo dele, vai pedir para esse servo ir buscar uma esposa para Isaac, e quando ele chega perto do poço, ele faz um voto a Deus, ele fala que a mulher que tirasse a água do poço e desse para ele e para os camelos, essa seria a esposa ideal para Isaac. Então esse poço aqui, alguns estudiosos, intérpretes da Bíblia, vai dizer que esse mesmo poço que Jacó agora se aproxima, é o mesmo poço que o servo do avô dele havia escolhido a esposa, ou havia escolhido a sua mãe. E aí, nesse poço, a mãe dele teria se encontrado com o servo de Abraão, e agora ele estava também nesse poço. Essa é a ideia. Em relação a essa pedra aqui, a gente entende que era um poço e havia uma pedra muito grande sobre ele. Só que a ideia dessa pedra, eu já vi alguns pastores dizendo que essa pedra existia para que outras pessoas não bebessem água, para que outros pastores não usassem essa água. Só que essa é uma interpretação completamente equivocada. A ideia aqui dessa pedra era para que, primeiro, os animais que estivessem pastoreando ali pelo local não caíssem dentro desse poço, porque o poço ele ficava rente ao chão. Além disso, para que pessoas também não caíssem e para que a areia do deserto não fosse jogada sobre esse poço. Lembra que a gente está falando aqui de uma região extremamente deserta, era uma região que ventava muito, tinha aí as tempestades de areia, e havendo uma tempestade de areia, essa areia poderia entulhar o poço, ou poderia contaminar ou sujar essa água. Então essa ideia que essa pedra existia por esses motivos, tá? Frisando
para que pessoas e para que animais não caíssem no poço e para que a areia vinda dessas tempestades no deserto não entulhasse esses poços, tá? Era uma pedra extremamente grande, a gente vai ver isso durante a narrativa, tá? Seguindo, o versículo 3, ele vai dizer, né? Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, colocavam a pedra em seu lugar, ou sobre o poço. Então, como era uma pedra muito grande, era uma pedra pesada, era necessário vários pastores para remover essa pedra. E aí o peso da pedra está associado a tempestades de areia ou os ventos fortes que existiam nessa região. E se fosse uma pedra leve, essa pedra poderia ser levada por esses ventos, tá? Então Moisés está trazendo aqui uma narrativa bastante rica em detalhes, principalmente em relação à geografia e ao clima desse local. O versículo 4 vai dizer, né, que Jacó ele pergunta aos pastores, e aí Jacó ele se refere a esses pastores como meus amigos. E ele pergunta: de onde vocês são? E os pastores vão dizer: somos de Harã. O versículo 5 vai dizer que Jacó ele pergunta: vocês conhecem Labão, neto de Naor? E eles falam que sim, que conhecem. Entre esse versículo 4 aqui, pessoas, e o versículo 5, Moisés traz só algumas falas, mas a gente pode entender que foi um período ali um pouco extenso, foi uma conversa longa, e aí eu me arrisco a dizer, só para ilustrar a narrativa, aí de 40 minutos, 1 ou 2 horas, e essa fala de Jacó, quando Jacó diz meus amigos, Jacó está, de certa forma, sendo cordial e buscando uma intimidade com eles. Em algumas traduções vai ter Jacó falando meus amigos ou pastores, né, trazendo ou se colocando em pé de igualdade como um pastor. E Jacó também era pastor, né, até porque mesmo ele vai cuidar das ovelhas de Labão, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, o versículo 6, galera, vai dizer o seguinte, né, que Jacó pergunta se Labão vai bem, e os pastores falam que sim, que Labão realmente vai bem, e que nesse momento da conversa, a filha de Labão, Raquel, se aproxima e vem com as ovelhas do seu pai. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse versículo 6. A gente percebe que Labão ele era um homem extremamente conhecido. Labão era um homem próspero. Lembra que Naor, que é irmão de Abraão, ele havia prosperado nessa região de Harã. A herança, né, ou a fortuna, na verdade, de Naor, ela vai ser passada para o seu filho Betuel, e de Betuel essa herança é passada para Labão. Então Labão era um homem rico, era um homem próspero, era um homem conhecido. Há algumas interpretações, inclusive, de que esse poço era de propriedade de Labão, ou Labão detinha uma parte da propriedade. E aí a gente vê Raquel indo até esse poço, e aí é uma ideia de que diz que os pastores eles estavam ali e estavam esperando Raquel, justamente porque como a propriedade era de Labão, e Raquel sendo filha de Labão, ela deveria dar água às ovelhas e às cabras primeiro, porque essa propriedade do poço era justamente do pai dela. Eu acho que ficou claro, mas a Bíblia não vai deixar isso muito claro, tá? A Bíblia não vai deixar essa ideia de propriedade em relação ao poço sendo de Labão clara. São conjecturas que existem aí entre os eruditos e entre as pessoas que estudam a Bíblia. Fato é que era necessário que várias pessoas se reunissem para remover essa pedra. Uma outra nota em relação a essa parte aqui é que a gente percebe que era comum as mulheres exercerem atividades que os homens também exerciam. Eu falo isso porque assim, existem algumas falas de que as mulheres viviam reclusas dentro de casa, nesse caso aqui em suas tendas, e que as mulheres serviam somente
para procriar ou para cozinhar, mas a gente percebe aqui que essa ideia cai por terra e que a narrativa bíblica mostra as mulheres tendo um papel ativo, inclusive tendo já nesse momento aqui profissões, né? A gente vê isso de forma muito clara, Raquel, pastora de ovelhas, sozinha, levando aí o rebanho do seu pai. Sozinha que eu falo no sentido figurado, mas provavelmente ela tinha aí alguns servos que acompanhavam ela. Um outro comentário, pessoas, que a gente consegue extrair desse texto aqui é que por mais que Raquel ela fosse uma jovem extremamente próspera, o seu pai era um homem que tinha muitas posses, era um homem rico, vamos colocar dessa forma. Ela estava exercendo uma atividade que aos nossos olhos é uma atividade muito simples, era pastora de ovelhas. De certa forma, eu acredito que não existia essa necessidade, mas a gente percebe que a atividade trabalhista, ainda que seja uma atividade muito simples, ela acaba não sendo motivo de vergonha, muito pelo contrário, ela acaba sendo motivo de orgulho, né? E a gente vê isso aqui de forma muito clara. Eu vou dar uma pausa e aí a gente continua no próximo vídeo, beleza? A partir do versículo 7.